Olha, agora nós vamos falar aqui sobre uma denúncia que foi feita em rede nacional em relação ao atendimento lá da FAMEMA, no Hospital das Clínicas. E essa denúncia trouxe uma repercussão, obviamente, muito negativa, não é, ao grupo de profissionais da saúde lá do hospital. E, claro que nós também fomos acompanhar porque os profissionais, eles convocaram uma coletiva de imprensa, eles vão processar, né, a emissora pela matéria veiculada em rede nacional e estão, então, trazendo todos os fatos relativos a essa divulgação. E dizem que, na verdade, não foi nada disso que aconteceu, nada disso que foi divulgado. Então, aqui nós, dentro do nosso jornalismo da TV Sol, trazemos para vocês, então, essa outra versão do que realmente está acontecendo ou do que teria acontecido. Um programa de TV exibido nacionalmente citou no último domingo, dia 3, a cidade de Marília em uma longa reportagem sobre problemas no atendimento a pacientes com câncer que dependem de tratamento com radioterapia. A reportagem que fez a denúncia citou pelo menos 3 casos nacionais. Um deles foi do Hospital das Clínicas da FAMEMA de Marília. A reportagem foi inspirada em uma ação judicial no Rio de Janeiro entre os anos de 2009 e 2010, para responsabilizar o hospital que usou pastilhas vencidas de cobalto, material que permite bombardear células cancerígenas com radiação. Logo após a exibição da matéria, o Complexo FAMEMA reuniu a imprensa para esclarecer a denúncia. O superintendente da autarquia, Dr. Gustavo Viane Arruda, falou sobre o uso da palavra descaso no conteúdo da reportagem. Avaliando a palavra descaso, no nosso entendimento, significa ter que fazer alguma coisa e não fez. Nós temos todos os documentos onde mostra que, quando a norma foi liberada, a Faculdade de Medicina, a instituição, fez todos os procedimentos legais cabíveis para conseguir a importação da pastilha de cobalto. No entanto, naquela época, a empresa que produzia essa fonte de cobalto no Canadá estava passando por problemas de regularização internacional para fazer o transporte. Quando a norma foi publicada, a nossa pastilha, a norma dizia uma taxa de 50, a nossa estava 47,9. E nós, desde o começo, nós informamos todos os órgãos regulamentadores, Anvisa, Ministério Público Federal, CNEM, que nós estávamos fora da norma e como isso ia ter um impacto muito grande se nós tomássemos a decisão isolada de fechar o serviço, que os órgãos regulamentadores que deveriam indicar qual o melhor caminho. Como em 2007, 6 de 2007, a faculdade adquiriu um acelerador linear e em 2008 conseguiu comprar a pastilha, optou-se por não fechar o serviço, porque na norma dizia que uma pastilha com 50, abaixo de 50, tinha 2 anos para você fazer a troca. O nosso ponto é que nada dessa versão no Fantástico foi colocado. O chefe do serviço de radioterapia do Complexo FAMEMA, Dr. Eduardo José Stefano, falou que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Ministério Público Federal sabiam desde 2004 sobre todos os procedimentos da autarquia com relação à radioterapia. A Anvisa disse que até hoje, esta data, 50 pode. E ela deixou pacientes serem tratados durante 2 anos com essa, entre aspas, pode. Hoje, ela fala não pode mais. Ora, das duas uma. Ou esse tratamento era eficaz e ela autorizou tratar, ou ela autorizou a tratar pacientes de forma ineficaz. Nós temos que escolher sobre qual situação nós vamos deliberar. Como nós sabíamos, Gustavo e eu, que era eficiente e que nós temos uma equipe extremamente responsável, porque um serviço não se faz pelos médicos, pelo físico, se faz pelas enfermeiras, pelos técnicos, até pela parte da faxina, é uma equipe que trabalha. Então, o que nós estamos querendo dizer é que a denúncia ao Ministério Público partiu diretamente de mim,
como nós também nos denunciamos, temos todos os documentos, para a Divisão Regional de Saúde, para a Vigilância Sanitária. E o que foi veiculado de que nós aproximávamos o paciente da fonte, está documentado aqui, protocolado, que nós não faríamos isso. Então, o que nos causa um pouco de espécie em tudo que foi colocado é a situação aonde que nós faríamos alguma coisa para o paciente em termos de prejudicar esse paciente. Segundo a reportagem, o uso das cápsulas vencidas torna o tratamento menos eficaz, situação que é compensada com exposição dos pacientes por mais tempo que o indicado e em aplicações muito próximas do corpo, o que provoca queimaduras e lesões na pele. Ela, a reportagem, procurou uma paciente de Marília que diz ter sofrido queimaduras durante todo o tratamento. Na coletiva, o Complexo Famema negou que a paciente tenha passado pelo aparelho citado na reportagem. A gente foi fazer o levantamento do prontuário da paciente, para a gente se certificar de tudo que a gente está fazendo. E, por incrível que pareça, a paciente não foi tratada no equipamento de cobalto. Então, para nós, isso é extremamente grave, tá? Por quê? Porque foi uma matéria tendenciosa, toda a documentação que a gente mandou para lá, eles leram 2 ou 3 frases, não condiz com a realidade, e o pior, a paciente não está dentro do problema em questão. A intenção da autarquia é inutilizar o aparelho de cobaltoterapia ao final do prazo de validade das pastilhas, em 2017. A instituição pretende adquirir mais um acelerador linear, que é o mais eficaz no tratamento de pessoas com câncer. O setor de radioterapia existe no complexo há 30 anos e atende 1.200.000 pacientes de cerca de 62 municípios da região. O que mais que causa indignação é ninguém ter pensado no único fator que faz com que a medicina exista, o paciente. Ninguém pensou no paciente, expuseram isso. Marília, na época, tinha 1.000 pacientes, 2 anos, são 2.000 pacientes que estão angustiados. Agora, os senhores pegam isso e jogam para todos os outros serviços que trataram adequadamente os seus pacientes para ver o caos que uma reportagem faz no Brasil. Eu não gostaria de ser um dos pacientes que foi tratado em Marília nessa época. Eu estaria extremamente angustiado. Então, acho que se afeta o princípio da dignidade humana do paciente, afeta o meu princípio e o princípio de Dr. Gustavo como médicos, que sempre buscamos fazer da medicina não um meio de trabalho, mas um meio de nós podermos sustentar nossas famílias sendo felizes, não encarando isso como um trabalho, mas encarando como uma função que nos leva a prazer. Nós estamos entrando na justiça, vamos tomar as medidas judiciais cabíveis, nós queremos direito de resposta, vamos processar civilmente, criminalmente, porque não é justo, com toda a equipe aqui que veste a camisa, nós tratamos as duras penas, os pacientes aqui, ter uma mácula dessa na nossa história, tá?